E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, o podcast da Libertadores. Tivemos aí a definição do primeiro finalista da Libertadores. River Plate vai jogar a final, vencendo aí esse. Não venceu a partida, mas venceu esse embate contra o seu maior rival na Argentina, o Boca Juniors. E foi uma grande partida. Foi uma partida com elementos, aqueles elementos típicos de Libertadores, pressão, tensão até o final, porque o Boca fez o gol e aí o River teve que se segurar da forma como pôde, né? O estádio da Bombonera virou um caldeirão. Primeiro tempo foi um primeiro tempo muito equilibrado. Foi um primeiro tempo em que o Boca não apresentou absolutamente nada. Era o time do Boca, aliás, o jogo inteiro, tecnicamente, para mim muito abaixo. Para mim o River Plate era um time que, apesar de jogar preferencialmente na defesa, né, se defendendo com segurança, tentando segurar esse ímpeto do Boca, tentando segurar, tentando evitar o primeiro gol, porque à medida que o primeiro gol acontecesse, né, aqui o jogo ia incendiar, e isso de fato aconteceu, mas o primeiro tempo muito morno, né, a diferença técnica entre Boca e River ficou muito claro no primeiro jogo, e ficou muito escancarado ainda nesse primeiro tempo, né? O Boca, o tempo todo, lançamentos na área. É o Buffarini, um cara que foi muito criticado no São Paulo. Impressionante, cara. Toda vez tentando um lançamento na área para ninguém. Então foi uma partida, no primeiro tempo, dos mais lamentáveis do Boca. Apesar de ter a posse de bola, apesar de tentar, né, alguma coisa para cima do River, o jogo do Boca se definiu nisso. Lançamentos na área, jogadas de bola parada e o primeiro tempo muito bem controlado pelo River, que teve aí uma ou duas oportunidades de dar um susto, né? Dois lances que foram inclusive invalidados, mas um lance foi muito, deu muito susto para a torcida do Boca, mas ficou por isso mesmo. Primeiro tempo 0-0 e uma partida que se encaminhava para uma classificação tranquila do River, né? Porque o River, é o que eu falei, apesar do Boca tentar jogar no abafa, tentar incendiar a partida, né, não conseguiram, né? A diferença técnica, mais uma vez vou repetir, muito diferente, né? Muito escancarada, um nível de um Boca Juniors que a gente estava acostumado a ver, né? O Boca é sempre um time muito forte na Bombonera, um time que pressiona, um time que consegue o gol, incendeia a partida, depois consegue sair com a classificação, muito aquém daquilo que se espera de Boca Juniors. Aliás, o Boca, um time que, diferentemente do ano passado, esse time eu acho que fez o que pôde dentro das suas limitações, né? O Boca é um time muito forte mentalmente, né, em jogos de mata-mata, ainda mais jogando na Bombonera. O ano passado, para mim, tinha uma equipe um pouco mais qualificada, tinha um técnico melhor. O Boca, essa partida, entra, por exemplo, como com Ávila e Tevez no ataque, né? O ano passado você vê, tinha Pavon, tinha o Benedetto Carrasco do Palmeiras, né? Tinha muito mais qualidade esse ataque do Boca, e hoje um time tecnicamente inferior ao do ano passado, e eu acho que chegou muito longe, eu acho que chegou de forma honrosa até essa semifinal. Claro que teria sim condições de chegar na final, né, se conseguisse, se não tivesse tomado um placar tão elástico no primeiro jogo, tivesse tomado um resultado tão negativo no primeiro jogo, talvez essa segunda partida, até nas penalidades, eu acho que o Boca teria sim condições, mas infelizmente não deu, né? O primeiro gol aconteceu num lance de bola parada e quase não aconteceu, né? A bola foi jogada na área e eu não me lembro o nome dos jogadores, tá? Porque a gente não tem muito contato com o futebol argentino, então eu peço perdão. Mas a bola foi lançada, alguém cabeceou pro gol, bateu no calcanhar de outro. Parecia que o cenário que é, é, o, a maré não estava a favor do Boca. E de repente sobra aí pro Hurtado e ele faz o gol e incendeia a partida. É literalmente aquilo que todo mundo estava esperando. Eu estava torcendo para acontecer um gol do Boca porque eu queria ver um jogo tenso até o final. Não é torcendo contra o River, nada disso. Porque eu gosto de ver jogos de Libertadores. Eu gosto de ver quando os jogadores estão com sangue nos olhos. Quando você sente o calor da torcida, quando você sente que o negócio está pegando fogo. E o Boca fez isso, fez o gol, incendiou, teve um segundo lance de bola parada
que quase fizeram o segundo gol. A bola foi para fora. Mais uma vez, a defesa do River falhou. Teve outro lance que o Armani teve que fazer uma grande defesa. O Boca literalmente incendiou a partida, mas isso foi logo após o gol, né? 5, 6, 7 minutos após o gol. O Boca cresceu muito, mas depois o River voltou a controlar com tranquilidade e a partida terminou em 1 a 0. Eu acho que o Boca sai eliminado de forma honrosa, né? Muito aplaudido depois do jogo pela torcida. Aliás, um começo de jogo lamentável, né? Haja papelzinho em campo. Muito papel, uma festa muito bonita, mas muito papel em campo. Demorou, a partida atrasou aí quase 10 minutos dos caras assoprando papel e começou o jogo com muito papel em campo, inclusive. Então era aquelas coisas de será que a Conmebol vai punir? Eu acho que não, mas é que tipo de coisa que tem que estar prevista, né? Vai ter uma festa, é legal, eu acho que tem que ter a festa, mas se sabe que vai ter esse monte de papel, né? Coloca a partida para começar um pouco antes, né? 10 minutos antes, logicamente prevendo que isso iria acontecer e que eles iam perder aí cerca de 10 minutos limpando o campo. Mas enfim, a partida eu acho que foi muito legal, um clássico argentino dos mais bacanas, é um jogo típico de Libertadores, típico mesmo, aquele que eu gosto de ver jogadores com raça. Eu falei, o Boca tecnicamente eu acho que não foi um primor, mas a gente viu a raça, a gente viu a entrega, os jogadores o tempo todo, um jogo feio, rifando bola na área, mas os jogadores o tempo todo tentando, acreditando. O goleiro do Boca, inclusive o Andrada, pelo amor de Deus, primeiro tempo o cara tava nervoso, saindo do gol, saindo muito do gol de forma exagerada, às vezes até estabanada, né? E se o River tivesse um pouquinho mais de capricho, teria explorado esses erros do goleiro Andrada, mas não conseguiram. O River foi muito conservador, jogou muito com o regulamento embaixo do braço, muito tranquilo também o jogo, seguro, tirando o gol do Boca e 2, 3 jogadas depois do gol, que o River realmente correu o risco de tomar um empate e poderia até tomar da virada, porque falharam feio a defesa do River, mas tirando esses lances, o River foi muito seguro. O River mostra que é um time, é o atual campeão, e mostra que não é o atual campeão à toa. É um time muito organizado, um time muito bem treinado pelo Marcelo Gallardo, que está à frente do River há muito tempo. É um cara que reestruturou esse time do River Plate, né? Um time de rebaixado, e aí títulos atrás de títulos. É impressionante, é muito bacana o trabalho do Marcelo. Espero que continue à frente do River por muito tempo, né? Aliás, eu tenho que até pedir desculpas que eu posso ficar trocando nome. No podcast de ontem eu cometi umas gaffes. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, porque às vezes eu fico trocando nome, tá? Então eu já vou pedir desculpas pra galera, porque às vezes eu vou falar o nome de um, falo o nome de outro, enfim, peço desculpas mesmo. Penso uma coisa e sai outra. No podcast anterior de ontem, por exemplo, eu tava falando de CSA e acabei falando Ceará umas 2, 3 vezes. Então, peço desculpas aí pra galera, pra quem tá ouvindo, pra quem é torcedor do CSA, pra quem é torcedor do Ceará. Pelo amor, cara, eu peço realmente muitas desculpas, mas é realmente isso que acontece. Eu penso uma coisa e acabo falando outra. E aliás, não os clubes têm todas as suas diferenças, mas o nome é muito parecido, né? CSA, Ceará. Então, em minha defesa, os nomes são parecidos e antes de falar de CSA, eu estava falando do Ceará. Então, por isso eu peço desculpas. Se eu não me engano, foi isso, tá? Eu estava falando de Ceará, depois falei de CSA. E eu peço desculpas aos torcedores das duas torcidas, aos clubes, obviamente. E tô falando aqui também de River e Boca. Trocar, posso trocar aí as moedas, né? E é feio trocar os nomes dos dois porque são rivais mortais, né? Digamos assim, é tipo confundir Grêmio com Internacional. É aquilo pra pra galera me odiar. Mas eu peço perdão, realmente, não é de maldade. Não tô distraído também, tô pensando aqui no que eu vou falar, então às vezes eu acabo trocando as coisas aqui e acabo falando o nome errado, tá? Peço mais uma vez perdão aí para quem tá acompanhando, para quem tá ouvindo, mas foi um grande jogo. Para resumir, foi um grande jogo. Mais uma vez, para mim, o River controlou muito bem, correu o risco sim de tomar um empate.
esse jogo vai para as penalidades, apesar de toda a frieza do River Plate, toda a maturidade desse time, era um cenário perfeito para o Boca conseguir se classificar, porque consegue arrancar na raça, né, um resultado tão negativo, vai para as penalidades em casa, por mais que jogue em casa, o Boca é um time que não sente essa pressão, eles crescem com isso. Então seria um cenário perfeito para o Boca conseguir se classificar para a final. Eu acho que eles estavam com isso em mente. Vão tentar fazer disso aqui um caldeirão, vamos incendiar a partida, buscar o segundo chorado, nem que seja no último segundo, e aí nas penalidades a gente se garante. Infelizmente para o Boca isso não aconteceu, e felizmente para o River, eles estão na final mais uma vez, né, com muita moral inclusive, venceram seu maior rival na final do ano passado, aquela final lamentável, vencem agora o seu maior rival novamente agora numa semifinal, e chegam na final da Libertadores mais uma vez, e chegam com muito favoritismo. Eu acho que o River hoje, nesse momento, independentemente de quem vá para a final, se é Flamengo, se é Grêmio, eu acho que o River hoje é o time mais favorito a levar esse título da Libertadores, com todo o respeito ao futebol do Grêmio e do Flamengo, tá? Porque esse River é um time muito forte. Esse time é muito organizado. Se não jogam um futebol ofensivo como jogam Flamengo e Grêmio, é um time que sabe lidar com as adversidades, é um time que tem muita maturidade, mas muita maturidade mesmo. Tá lá em cima. Os caras muito frios, muito tranquilos, sabem o que estão fazendo em campo e são muito bem treinados. Então, o finalista, o primeiro finalista é muito justo, tá? Muito justo mesmo pelo futebol que vem apresentando, pelo planejamento, pela estrutura, e eu acho que para mim nesse momento o grande favorito à final, tá? É lógico que a final é jogada, né? Um grande clássico aí entre Brasil e Argentina vai ser muito legal de ver, independentemente de quem vá, mas o River eu acho que está com o pé à frente, né? Tá com o pé na frente porque tem muitos títulos, então não existe aquela pressão natural de vencer títulos. Como no Brasil, a gente podia ter um time aí no Brasil com 10 títulos de Libertadores. Se jogasse mais um, eles iam sentir a pressão, porque no Brasil existe uma pressão muito grande para se vencer a Libertadores. Claro que existe isso na Argentina também, mas no Brasil essa pressão ela é muito brutal, né? E os jogadores não conseguem lidar muito bem com isso, diferentemente dos times argentinos que, logicamente, existe essa pressão, é o torneio mais importante, mas eles crescem nessas adversidades, né? Eles parecem que se alimentam dessa pressão e tornam isso algo positivo para eles. Era uma coisa que a gente precisava aprender, né? Os brasileiros precisavam aprender a lidar com isso, a se alimentar disso. Um time, por exemplo, que teve esse grande momento, para mim, é o Corinthians do Tite. É campeão de Libertadores, um time com muita pressão, mas uma pressão absurda para ganhar o seu primeiro título de Libertadores, e um time extremamente frio. Um time que se alimentou muito bem dessa pressão. Então, vez ou outra a gente vê alguns clubes brasileiros com esse perfil, mas isso dura no máximo uma temporada. Infelizmente, isso não é duradouro, isso é muito temporário. Então, eu acho que seria bacana que a gente conseguisse lidar melhor com isso. Que é um título muito importante, mas eu acho que tem que saber pôr essa pressão de lado. Claro que isso é muito difícil, é fácil falar, né? É muito fácil falar aqui, mas precisa ter um trabalho, obviamente, departamento aí, médicos, psicólogos, para que isso seja usado de uma forma positiva, para que os times saibam lidar melhor com essa pressão. Então, é muito bacana ver esses times argentinos. Claro que eu prefiro muito mais ver um brasileiro ser campeão, mas é muito legal ver como eles jogam a Libertadores. É isso que eu queria muito ver num time brasileiro, né? Essa garra, essa entrega, essa vontade. O Boca é eliminado, a torcida ficou ali, gritou o tempo todo e pareceu que gritou ainda mais quando o jogo acabou. Era um barulho ensurdecedor, tá? Você ouvia aí da TV, você ouvia a barulheira que estava o estádio, porque os caras aplaudindo, os caras reconhecendo o esforço. Isso raramente a gente vê no Brasil. E não é porque a torcida é apática, é porque quando um brasileiro é eliminado, ele é eliminado jogando mal, eliminado jogando de forma apática, sem vontade, sem entrega, e a torcida fica na bronca.
É diferente totalmente desse. Se o Boca tivesse jogado da forma como jogou o primeiro jogo contra o River, aí sim eu tenho certeza que a torcida teria vaiado. Porque o Boca não apresentou absolutamente nada naquela partida. Mas não, foi lá, não jogou melhor, tecnicamente inferior, mas buscou, fez o seu gol de honra, buscando o tempo inteiro, é, tentando um gol chorado na raça mesmo, na marra, mas não aconteceu. Então uma festa muito bonita e isso é legal de ver. Eu acho que isso fica de exemplo. O que não fica de exemplo, obviamente, é a catimba, é a cera que aconteceu. O River chegou a fazer isso para esfriar a partida. E, inclusive rolou um cartão amarelo por causa disso. Mas falta um pouco disso também nos brasileiros, inclusive, nessa saber o momento de fazer a cera, né, para conseguir frear o ânimo do adversário. E funcionou para o River. Naquele momento funcionou muito bem e eles conseguiram controlar a partida muito bem até o final. Então, é um grande finalista já definido, uma grande partida e a expectativa, obviamente, é que a gente tenha uma grande partida no outro lado da chave. Hoje a gente vai ter o jogo entre Flamengo e Grêmio. O primeiro jogo, empate, 1-1. Um jogo em que o Flamengo foi muito superior e só saiu com empate por detalhes, né? Jogou muito melhor, mereceu sair com a vitória. Inclusive o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho comentou isso na entrevista. E, se eu não me engano, ele falou: o Flamengo mereceu vencer, mas a gente arrancou o empate. Então essa decisão está aberta. O Flamengo tem uma vantagem do gol fora de casa, então tem a vantagem de empatar em 0-0. Mas eu pelo menos fico na expectativa de uma grande partida, né? Porque o Grêmio obviamente tem que ir para cima e eu espero que o Flamengo jogue para cima, jogue da sua forma natural, da forma como se propõe a jogar todos os jogos. Eu acredito que vai ser assim, né? O Jorge Jesus é um cara de muita convicção, ele é um cara que não muda a sua forma de pensar o futebol e eu tenho certeza que o Flamengo vai para cima desde o primeiro segundo de jogo. Então a gente tem a expectativa de uma grande partida, um Grêmio que deve vir sem o Luan, praticamente confirmado aí. Então, Jean-Pierre também. Então, o Grêmio tem alguns desfalques, vai ter que saber lidar com isso. Um time que já mostrou várias vezes que consegue lidar com isso, mas é um time vai enfrentar um Flamengo vivendo um momento mágico. Talvez um dos momentos mais bacanas da sua história, jogando um futebol muito legal, muito bonito. Então, fica a expectativa mais uma vez de uma grande partida. Eu vou acompanhar, vou torcer para que a gente tenha um jogo tenso até o final, que a gente veja muita entrega. Se não tecnicamente primoroso, que a gente veja muita entrega. É isso que é legal de ver, que você vê que os caras dentro de campo estão dando a vida. Ah, não estão num dia bom, não estão num dia legal, tecnicamente não está acontecendo, mas a gente vai se esforçar. A gente sai aqui na maca se precisar. E é isso que a gente gosta de ver, é isso que eu vou esperar. O Flamengo, para mim, é um pouco mais favorito pelo futebol que vem apresentando, pelo futebol que apresentou jogando na casa do Grêmio e pela sequência, obviamente, uma sequência muito vitoriosa aí de várias partidas consecutivas vencendo. Então eu acho que o Flamengo é um pouco mais favorito, até pelo empate que fez lá, então pelo gol que fez fora de casa. Então o Flamengo tem um pezinho na final, mas está aberto, cara. Segue em aberto. O Renato é um cara que sabe jogar Libertadores. Ele é um cara irreverente, tem declarações fortes que para mim é uma forma dele minimizar a pressão do seu time, né? Ele joga a pressão para o outro lado, ele minimiza a pressão do Grêmio e isso é bacana, isso é importante porque o Grêmio precisa jogar da forma mais solta possível. Vai ter que jogar da forma mais tranquila possível se quiser conseguir sair com essa classificação, que vai ser difícil. Vai ser muito difícil, Maracanã lotado, mas expectativa mais uma vez de um grande jogo e eu torço para que a gente tenha uma excelente partida de futebol, tá? Só para encerrar hoje, falar de Internacional, apresentou o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo deu a sua primeira coletiva, falou que topou o desafio aí de liderar o Internacional até o final do ano. São 11 partidas aí para tentar manter o Internacional na zona de classificação para Libertadores. Aceitou o desafio, acho bacana, né? Eu tava parado, assume um time com uma grandeza imensa que é o Internacional e eu espero que tenha uma grande estrutura, uma camisa
muito pesada, e eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho de verdade. Critiquei o Internacional ontem já pela sua falta de planejamento, né, porque demite o Odair, não firma o interino com o Balquini, depois agora traz o Zé Ricardo, quer dizer, uma série de erros, um atrás do outro, e não que o Zé Ricardo seja um erro, o erro foi ter mandado embora o Odair para trazer o Zé Ricardo, porque não faz sentido, é uma mudança que não fez sentido, não agregou absolutamente nada de novo e só perdeu, né? Perdeu porque demite um treinador que já estava na casa, que já conhecia o clube, que jogando no Beira-Rio era muito forte, fazia o clube jogar, de forma muito intensa. Então, eu acho que o Inter perdeu muito com essas trocas aí. E eu espero que o Zé Ricardo consiga dar jeito no Internacional para que pelo menos ele consiga ser mais reconhecido. Eu acho que é um cara um pouco injustiçado, não conseguiu obviamente fazer grandes trabalhos, mas essas passagens que ele teve por grandes clubes, inclusive, espero que tenham sido muito agregador para a carreira dele e para que agora, à frente de um internacional, com um grande clube, uma grande estrutura, um grande elenco, ele consiga assim fazer um excelente trabalho. E não sei, provavelmente não fica o ano que vem, mas se conseguir aproveitar bem esse restante de temporada, quem sabe, né? Então fica a expectativa, espero que tenha sucesso, desejo vida longa aí, né? Obviamente que o contrato é muito curto, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então desejo vida longa e ao Internacional só desejo que coloque a cabeça no lugar e que se planeje melhor, porque isso que a gente viu, pelo menos para mim, foi uma grande lambança, né? Eles acharam que contratariam um grande técnico de forma muito fácil, de forma muito tranquila. Tem um técnico ali, eu vou tirar o Thiago Nunes do Atlético Paranaense e trazer para cá. Eu vou tirar o Roger Machado do Bahia e vou trazer para cá. Não é assim que as coisas funcionam, né? Ainda mais treinadores que vêm fazendo um grande trabalho nos clubes que eles estão no momento. Então era muito complicado, era muito improvável que acontecesse. Pecaram pela inocência, né? Acharam que ia ser fácil. Não, a gente tem uma história, a gente tem uma camisa muito pesada, a gente vai conseguir contratar. Vai nada, filho, vai nada. Não é assim que as coisas funcionam, né? Precisavam ter pelo menos, que isso acontece muito, um pré-acordo aí, pelo menos um, um acordo aí de, né, não no papel, mas pelo menos na conversa. Ó, estamos querendo trazer você top, top, então vamos para cima, né? Parece que nem isso aconteceu. Então foram muito inocentes nessa troca de treinadores e espero que o Zé Ricardo deseje aí sucesso, todo o sucesso do mundo, para que consiga aí demonstrar um grande trabalho e consiga aí seguindo relevante no futebol brasileiro. Vou encerrando por aqui hoje. Hoje tem Libertadores, a definição do segundo finalíssimo e a definição da grande final da Libertadores. E vamos ficar, obviamente, na torcida de uma grande partida, de um excelente jogo de futebol, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e até amanhã.